Estou feliz, grato a Deus, poder estar nessa reunião falando do Senhor. Né? Agradeço a Deus pela vida do pastor dessa congregação, o Anderson, meu amigo, né? Juntamente com a sua esposa, né? Nossa irmã que esteve conosco também lá em Vila Guilherme, com a bênção de Deus. Né? E o nosso intuito aqui é adorar o Senhor. Né? O nosso intuito aqui é nos aproximar mais de Deus. Sabendo de que o Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele se faz presente. Né? Foi falado agora sobre o profeta Isaías, sobre a glória, não é? Que enchia o século, né? Enchia a casa, os querubins, os serafins, glorificavam o nome do Senhor. E é bem certo que esse Deus, Ele também está no meio de nós. Né? Irmãos, eu estive agora à tarde pensando em uma palavra para nós meditarmos, e Deus Ele me deu Mateus capítulo de número 4, né? Que é uma passagem bem conhecida. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Todos encontraram? Amém. Vamos lá, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Graças a Deus. Anderson, Deus colocou essa palavra no meu coração aqui nesta noite para falar sobre deserto. Sobre deserto. Nós temos o costume de meditarmos sobre o assunto deserto, muitas das vezes, até porque deserto fala sobre as noites geladas e fala sobre os dias calorosos. Né? Não é fácil viver no deserto. Não é fácil viver no deserto. Mas Deus tem essa palavra para você sobre o deserto. A grande verdade é que quando eu me converti, há 21 anos atrás, eu lembro-me que uma das irmãs que estava pregando sobre deserto me chamou muito a atenção. E imediatamente, ao final daquele culto, eu fui até ela procurar saber aonde que estava esse assunto que falava sobre a tentação de Jesus no deserto. E ela imediatamente falou que estava em Mateus 4, e eu refleti de uma maneira muito profunda sobre aquele acontecimento que houve na vida de Jesus. Primeira coisa que Deus fala no meu coração, eu gostaria de ter uma conversa com os irmãos, e que o Espírito pudesse falar no coração dos irmãos como tem falado no meu, é que o deserto, ele não é um lugar de castigo. E muitas das vezes nós confundimos castigo com tentação. É bem certo que talvez, e eu tenho certeza que se Deus está falando sobre deserto,
É porque tem crente aqui nesta noite que está vivendo momentos como esse. Porque no deserto você não tem ninguém para te dar o abraço que você gostaria que tivesse. No deserto você não tem o aconchego de familiares que você gostaria de receber. No deserto você procura recursos e você não tem. As portas elas se fecham. Mas a Bíblia diz assim em Apocalipse 3:8 que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar esta porta. Mas tendo pouca força, diz a Bíblia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O deserto é um lugar que não se pode confundir. Talvez o deserto que você esteja vivendo, talvez seja um teste. Porque é no deserto que Deus ele nos vocaciona. É no deserto que Deus ele forja o nosso caráter. É no deserto que nós adquirimos com Deus uma identidade. O processo de Deus te levar para um lugar de solidão é justamente para Deus ter uma conversa particular com Ele. Diz a Bíblia que muitos dos discípulos e dos profetas tiveram encontro com Cristo no deserto. E a Bíblia nos diz assim, irmãos, que lá no deserto ela é uma escola para nos moldar. O deserto nos molda. O vaso começa a ser preparado da maneira que Deus ele quer. É no deserto. Eu estava meditando e eu comecei a analisar que no deserto você não consegue ser no deserto aquilo que verdadeiramente você não é. Você não consegue fingir quando você está no deserto. Se você diz que você ama a Deus lá no deserto, você não se desvia. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas quando chega no deserto, eles se afastam. Tem pessoas que do lado de cá diz que ama a Deus, mas quando está lá no deserto, murmura. Você nunca vai fingir estando no deserto. Deserto é lugar onde Deus ele te leva, mas lá ele te ensina a glorificar o nome dele com verdadeira intensidade. É lá no deserto. Aleluia. Lá no deserto você precisa de uma pessoa para te abraçar e o próprio Deus ele te diz assim: eu te trouxe para cá porque eu te amo. É no deserto. Diz a Bíblia que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração é que no deserto que você talvez esteja, você não está como um barco à deriva. No deserto que talvez você esteja, você não está perambulando no deserto. Não é um lugar que você está sem direção no deserto. Mas diz a Bíblia aqui que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Se o Espírito conduziu Jesus ao deserto, esteja certa de que as mãos do Senhor ela está estendida sobre a tua vida nesse momento. Aleluia! Você não está sem direção no deserto. O Senhor vai te dizer nesta noite que Ele tem um porto seguro para a tua vida. Aleluia! Você não está lá e dizendo eu vou morrer no deserto. Não, o Senhor está te dizendo você está no deserto porque eu estou te levando para lá. Eu tenho uma direção, eu tenho uma porta aberta, eu tenho um recurso, eu tenho as minhas mãos estendidas para a tua vida, mesmo que você esteja no deserto. E a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que ele tendo, Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz assim que Jesus, ele teve fome. Jesus vinha de uma vida de consagração absoluta. Ele vai para o deserto, mas ele sabe que lá no deserto ele precisa ter uma preparação lá. Porque não tem como você entrar dentro do deserto e viver uma vida de desidratação espiritual. Porque quando você é levado para o deserto, você tem que ter um preparo para você poder atravessar. E dizer também que deserto não é um lugar de moradia, mas é um lugar de passagem. Jesus jejuou 40 dias, jejuou 40 noites, e vivendo uma vida consagrada, o diabo disse bem assim: talvez seja agora que eu vou pegar ele. Talvez seja o momento que agora que eu vou influenciar a mente dela.
Talvez seja agora que eu vou reverter os planos do seu propósito espiritual. E aqui agora nos diz a Bíblia que o diabo começa a tentar Jesus. Porque lá no deserto é o lugar de você ser tentado. É bem verdade que ele vivendo uma vida de consagração, irmãos, a oração e o jejum é a chave da sua vitória. Você jejua, você se fortalece. Você jejua, você fortifica o teu espírito sobre a carne. E a grande verdade é que em um capítulo antes desse, pastor Lemos, a Bíblia nos diz assim que Jesus se batizou, o céu se abriu, e perante todos os olhos de quem ali estava no Jordão, ouviu-se uma voz que dizia: este aí, ele é o meu filho amado, em quem eu me comprazo ou quem eu tenho me comprazido. Este é o meu filho amado. Só que filho amado, ele não é levado para o deserto. Filho amado não é levado para um lugar de solidão. Mas o diabo colocou no ouvido de Jesus, e como ele diz no ouvido de muita gente, dizendo: mas se você é amada, ele diz, se você é amado, por que você está no deserto? Como querendo dizer, se você fosse amado, você não estaria onde você está. Se você fosse amado, você não estaria na solidão que você está. Se você fosse amado, as portas de emprego não estariam fechadas. Mas a Bíblia nos diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você estiver fazendo tudo certo, e as coisas estiverem dando erradas, acredite, que no final, as coisas elas vão dar certo. Aleluia. Aquele que está fazendo as coisas erradas, mas que tudo está dando certo, pode ter certeza de uma coisa: no final, as coisas vão dar errada. Olha que coisa tremenda. Ele jejuou 40 dias e jejuou 40 noites. E a Bíblia nos diz assim: se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães. Vocês podem ver a ousadia. Jesus sabia que aquela pedra, ela jamais poderia se transformar em pães. Ele sabia que aquelas pedras não iriam se transformar em pães. Mas a Bíblia nos diz assim que Jesus ele deu uma palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que ela sai da boca de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo muitas das vezes ele nos tenta também desta forma, dizendo: mas se tu és o Filho de Deus, por que o coração daquele teu filho é uma pedra do jeito que é? Se você é o Filho de Deus, por que o coração da tua esposa ou do teu esposo continua sendo aquela pedra? Por que você não pede para que seja transformado? Jesus, ele já sabia disso. Ele disse aqui na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de que toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, as pedras não se transformou em pão, mas eu vivo não é da palavra que sai da tua boca. Aleluia. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite porque é da boca de Deus que vem o nosso pão, que vem o nosso alimento. É da boca de Deus que quando Pedro ele lançou a rede e nada ele havia pescado, mesmo ele lavando as redes, a Bíblia nos diz que mesmo ele em um desânimo absoluto diante de uma grande tentativa, a Bíblia nos diz que Jesus ele apresentou para ele e falou: Pedro, volta novamente a fazer aquilo que você começou a fazer. E a Bíblia diz assim que pela palavra de Deus, Pedro ele voltou novamente ao mar alto e a Bíblia diz que ele lançou a rede e grandes peixes vieram sobre as mãos de Pedro. A grande verdade é que aqui nesta noite, o deserto de Deus hoje, ele vai transformar-se em pastos verdejantes na sua vida. Aleluia. A grande verdade aqui nesta noite hoje é que independente do que você esteja passando dentro da tua casa,
Deus está te dizendo bem assim, ainda que a Em pedra nome ela de Jesus, continue eu lá, creio. diz o Senhor, as minhas mãos elas estão estendidas, porque a tua palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Percebam que a Bíblia nos diz assim, e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E diz mais aqui assim, olha, então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E aí é um pouco complicado falar sobre isso, né? Que primeiro ele começou no deserto, depois passou por um processo de pedras da vida, e depois o diabo vai e leva Jesus para um pináculo do templo, e por que não dizer, leva Jesus lá para a igreja, e é complicado. E ele disse assim, pula daí, não é? Pula daí. Ele queria de Jesus, sabe o que, irmãos? Uma prova. Repita comigo. Uma prova. Ele queria de Jesus uma prova. E a grande verdade é que você não precisa provar aquilo que você é para Deus. Porque tem algumas igrejas aí, alguns evangelhos que são considerados anátema, que diz assim que para você provar aquilo que você é para Deus, você precisa provar primeiro e mostrar aquilo que você tem. E a grande verdade é que você não precisa mostrar o que você tem para você dizer o que você é para Deus. O evangelho que estão falando aí é o evangelho de ter. E a grande verdade do evangelho que está na Bíblia Sagrada e nas Escrituras é um evangelho de você ser. Você tem que ser. Os testemunhos são, eu não tinha uma casa, mas agora eu tenho duas. Eu não tinha carro, mas agora eu tenho uma agência de automóvel. Mas Jesus, ele não quer saber daquilo que você tem, até porque a qualidade, ela gera quantidade. E mais do que você oferecer, é você ser para Deus aqui nesta noite. A grande casa, ela é edificada dentro de uma rocha. A Bíblia diz que o crente prudente, ele firmou os teus pés sobre uma rocha, sobre um bloco monolítico. E a Bíblia diz que o vento vem, a tempestade, ela sopra, a chuva, ela chega. Mas a Bíblia nos diz assim, irmãos, que aquele que edifica a sua casa na rocha, a Bíblia diz assim que ele permanece firme. E ele permanece firme para sempre. Aleluia. Deus está fortificando os nossos pés nesta noite, sabe o quê? Numa rocha. Aleluia. Nós estamos blindados aqui com Deus. Veja que ele precisou de uma prova. E diz assim, eu não preciso dessa prova. Porque nem só de pão viverá o homem, não vou pular. Quantas vezes o diabo diz para você, pula! Você pode dizer assim, eu não vou pular. Porque o mesmo Deus que me sustenta no deserto, o mesmo Deus que me sustenta nos momentos de pedra, é o mesmo Deus que ele me oferece todas as necessidades que eu preciso. Vamos mais, diz a Bíblia ainda aqui, olha só. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança daí abaixo. Sabe por quê? Porque está escrito. O diabo ainda vem falar assim, está escrito. Mas a grande verdade, ele não tem que dizer o que está escrito. Ele mostra para você, por exemplo, que Deus, ele cura. Mas só que Deus não está te curando. Está escrito na Bíblia que Ele não vai deixar faltar nada na tua casa, mas a porta de emprego ela está fechada. Está escrito aqui. Que Deus é esse que você serve? Que é um Deus que diz que cura e você está com enfermidade. Que é um Deus que Ele fala que Ele te tira da escassez de alimento, mas você está com a porta fechada. Mas a grande verdade é que é o mesmo Deus que Ele te cura, o mesmo Deus que Ele te dá o alimento, Ele é o Deus que Ele está com você em todos os momentos de dificuldade da sua vida. Você crê nisso? Amém. Eu creio que Deus aqui nesta noite, Ele está entrando lá dentro da tua casa. Amém. Deus nesta noite, hoje aqui, Ele está te dizendo, a porta ela está aberta.
Deus que está aqui nesta noite está dizendo, eu envio recurso mesmo no deserto. Porque é o Deus que Ele é o Deus que Ele serve aqueles que realmente eles o adoram. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é dono do ouro e Ele é o dono da prata. Diz a Bíblia ainda que Ele ainda disse, se tu, novamente Ele não se conformando, Ele transportou, né, o diabo a um monte muito alto e mostrou para ele, sabe o que, irmãos? Mostrou para ele todos os reinos da terra. Aleluia. Olha só. O diabo não mostrou para ele não só os reinos dali de Jerusalém. O diabo mostrou para ele todos os reinos da terra. E a grande verdade é ali que o você prostrar é você se render. O diabo ele odeia você porque você não se rende para ele. Você já passou por todo o sofrimento da sua vida, mas você fala assim, eu não vou me render. Você já passou por todos os embaraços da sua família, mas você está aqui nesta noite hoje dizendo, eu não vou me render de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que Deus, Ele ama aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não saindo do assunto, mas a grande verdade é que lá em João 4:23 diz assim que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em Verdade. E é uma coisa notória, e é uma coisa real que todos nós sabemos, porque se Deus ele está atrás de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores, porque se não fosse assim, Deus não o procuraria. E a grande verdade é que aquela mulher que ela entrou dentro da casa de Simão, que talvez Jesus havia curado ele de uma lepra, ela entrou lá dentro da casa. A Bíblia nos diz assim, que segundo a tradição judaica, eles estavam almoçando, estavam na mesa, Jesus estava inclinado na mesa, e a verdade é que ela entrou. A Bíblia não nos fala o nome daquela mulher, mas aquela mulher, ela se dobra diante de Jesus, ela traz com ela um vaso de alabastro, que é uma pedra preciosa, um granito puro, e ele colocou ali um nardo, um perfume caríssimo, fechou, eles colocavam apenas um furo, mas a Bíblia diz assim que ela entra, e na tradição judaica, Anderson, você não pode, na hora do almoço, da janta, você não pode nem entrar, quem está dentro não sai, e quem está fora não pode entrar. Ela conhecendo toda aquela tradição judaica, a história nos diz assim que aquela mulher, ela entra lá e ela se prostra para adorar ao Senhor. Porque o alabastro significa as riquezas que nós temos por fora, mas o perfume, o nardo puro que estava lá, representa desde o livro de Êxodo a adoração ao Senhor. E eu perguntei para Deus e falei, Senhor, mas ela entrou naquele lugar, mas não foi convidada para lá estar. Mas Deus falou para mim, Jesus disse assim, mas quando ela entrou lá dentro, ela foi fazer o quê? Eu falei, ela foi te adorar. Eu falei, Jesus, como eu vou pregar sobre uma mulher que não foi convidada, mas entrou em um almoço sendo uma penetra? Jesus falou, ela foi fazer o que lá? Eu falei, Jesus, ela foi te adorar. E o Senhor falou no meu coração, quem vai me adorar dentro da minha casa, não precisa de convite. O crente que vai adorar ao Senhor não precisa de convite, porque as portas da igreja estão abertas. Quem estiver passando por aí, o próprio Cristo convida ele para entrar. E a Bíblia nos diz assim que aquela mulher ela entrou lá, não para que mostrasse o alabastro, mas para que ela derramasse todo o perfume na presença do Senhor, porque perfume representa adoração a Deus. E aqui nesta noite hoje, nós viemos aqui, sabe para quê? Nós viemos aqui porque nós sabemos que o mesmo Deus de lá do deserto é o Deus que merece ser adorado aqui nesta noite. E ela apresentou para Deus o perfume de Jesus. E quebra o alabastro. A grande verdade é o que nós estamos vivendo, é que a geração que a gente está vivendo hoje, nós estamos mais preocupados com o alabastro, com o granito, com as coisas externas, com a estética, do que com a essência. E a grande verdade aqui nesta noite é que nós viemos aqui hoje para o quê? Para apresentar a Deus o melhor perfume da parte dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O segredo aqui nesta noite é adorar ao Senhor, mesmo você estando lá no deserto. Aleluia. O salmista Davi, ele glorifica a Deus
dizendo: eu louvarei o Senhor por todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem vai adorar ao Senhor, ele adora a Deus. Se mandar entrar, ele entra. Mas se não mandar entrar, é como ela. Abre a porta e entra do mesmo jeito. Aleluia. Porque eu acredito que a adoração que eu entrego para Deus aqui tem resultado na tua casa. Você sabia que a tua adoração nesta noite, ela abre portas? A adoração verdadeira hoje, ela liberta. A adoração verdadeira a Deus nesta noite, ela cura. Eu estou vendo uma irmã, eu lembro de uma igreja que eu dirigi lá no Jardim das Pedras, lá na Serra da Cantareira, e chegou uma irmã lá com uma criança nos braços e me mandaram um bilhete dizendo assim: olha, pastor, a criança da irmã Selma está morrendo de febre. Falei: quantos graus já tem de febre? Ela falou: pastor, quando eu saí de casa estava 40 graus de febre. Na hora, irmãos, Deus falou para mim assim: coloca a igreja de pé e faça uma oração por esta criança, porque as minhas mãos sobre a cabeça dela vai estar e hoje haverá cura neste lugar. Irmãos, eu coloquei a igreja de pé. Na hora que eu coloquei a igreja de pé, parece que Deus abriu uma torneira sobre a minha vida. O óleo de Deus foi derramado sobre a minha cabeça. A Bíblia diz que em todo tempo tem que ser alvo teus vestidos e que nunca falte o óleo de Deus sobre a tua cabeça. Na hora que a igreja, como essa, levantou as mãos, a igreja sentiu um milagre acontecer. Nós falamos: vamos orar pelo filho da irmã Selma. Irmãos, quando começamos a orar pelo filho da irmã Selma, a criança estava assim desse jeito, caída, dormindo, mas a criança se despertou imediatamente. Ela girou a cabeça para a direita, girou a cabeça para a esquerda e ela começou a saltar os olhos, observar a igreja orando. Ela escorregou das mãos da irmã Edna e começou a sair correndo pelos corredores da igreja, e todos nós pudemos ver que naquela noite as mãos de Deus, ela estava curando. E Deus não cura somente quem está aqui nesta noite, como diz lá no centurião: uma só palavra e o meu servo ele sarará. Você ora aqui e Deus está sarando lá. Você ora aqui, Deus ele abre a madre. Você ora aqui e a providência de Deus ela chega lá no deserto. Oh, Espírito grande do Senhor nesta noite. Deus é fiel. Aleluia. Deus ele é grande. E ele diz mais aqui: oh Senhor, se me prostrares, eu te darei todo este reino. Essa é a proposta que Deus ele faz. E ele diz mais assim: e te coloco ainda num alto monte. Não diz a Bíblia, mas eu acredito que quando o diabo ele ofereceu para Jesus colocar ele num alto monte, eu acredito que Deus virou as costas e Jesus começou a descer no sentido baixo, nas partes baixas que é o vale. O diabo talvez disse assim: mas eu quero te colocar nas partes altas e você quer ficar aqui nas partes baixas. Porque a grande verdade de quem serve a Deus, irmãos, não é se preocupar em estar nas partes altas no início da sua vida. Porque tudo quem serve a Deus começa pelas partes baixas. Porque começando lá nas partes baixas, Deus vai te colocar lá nas partes altas. A melhor coisa que tem é você ir dormir e você ter a sua disciplina consciente e dizer bem assim: se eu conquistei, se hoje aqui eu estou, foi porque eu comecei de lá de baixo e o meu Deus ele me salvou e o meu Deus ele me curou, e Deus tem coisas altas para a tua vida aqui nesta noite. Tudo começa nas partes baixas e o plano de Deus é para te colocar lá nas partes altas. Não precisa arrombar as portas,
não precisa pular janelas, não precisa ficar ansiosa nem ansioso, mas deixa Deus te conduzir da maneira que Ele quer. Aleluia. Os resultados daquilo que Deus ele tem para a tua vida e para a tua casa não são rápidos. As sementes de Deus, elas foram colocadas nas tuas mãos. E nas tuas mãos, Deus ele vai te dar a terra para você plantar. O que Deus está fazendo aqui nesta noite, na nossa vida, é invisível, mas é real. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está me falando que está colocando sementes na tua mão nesta noite. Estenda as mãos. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Que é de Deus o que Deus está falando aqui nesta noite. O Senhor está pondo nas tuas mãos sementes. Sementes. E nessas sementes Deus está te dando a terra para você plantar. Aleluia. Nós estamos aqui engajados em uma grande responsabilidade nesta noite. Anderson, o que Deus tem com você aqui é um processo de plantio. Plantio. As respostas desta plantação, ela vai ser fecunda na tua vida. Eu acredito que no culto próximo você vai vir contar a bênção e você vai ser testificado. Deus vai falar com você sobre o que Ele está fazendo lá dentro da tua casa, dentro da tua parentela. Eu vejo Deus através das tuas mãos enviando recursos para as pessoas que estão distantes. Mas Deus está te dizendo que num culto como esse, nesta noite de sexta, existem desertos que estão se transformando em pastos, pedras que estão sendo transformadas pela vontade de Deus em pães. Mas no momento que Deus ele quer coração de pedra que está sendo quebrado, Deus ele quebra coração de carne, diz o Senhor. Aleluia. Você crê no que Deus está fazendo aqui nesta noite? Porque Deus está ungindo as tuas mãos realizadas, porque está sobre as tuas mãos. Eu preciso que a igreja agora ore. Louvado seja Deus. Eu preciso que você entre naquilo que Deus tem com a tua vida. Eu preciso que você aprenda a glorificar a Deus nesta noite. No deserto, é deserto. O diabo está tentando te influenciar e te dizer: se tu és filha de Deus, tu não passaria pelo que tu está passando, aquela rebeldia, aquele coração de pedra. Mas o Senhor diz assim: aquieta-te teu coração, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Ora, Machúria, levante as tuas mãos. Oh Espírito grande de Deus, Aleluia. seja no deserto, oh glorificado, seja na fartura, seja na bonança, seja na escassez. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é na prova que Deus ele vai levantar as tuas mãos e vai te fortificar. É na prova. Oh, grande. É grande. Ele é maravilhoso aqui nesta noite. Me faz lembrar de Jó. Ele foi tentado. Ele passou por um processo de perda de estruturas de finanças, de família e de saúde. São as três estruturas, são os três pilares que sustentam a vida de um homem: finança, saúde, família. Diz a Bíblia que Deus levou dele, Deus permitiu que fosse levado dele as ovelhas, os bois, as jumentas, levou a adoração, levou a força, levou a resistência do homem, levou a credibilidade social do homem. O diabo levou tudo, mas pela vontade de Deus ele permitiu que isso acontecesse. Você perde a credibilidade familiar, você perde a família, você perde a força, você perde a resistência, você perde os camelos, que é a força de atravessar o deserto. Mas a Bíblia nos diz assim, irmãos, que o Senhor estava provando. Deus sabia que Jó permaneceria fiel a Ele no deserto, na chuva, em qualquer circunstância de adversidade.
A Bíblia nos diz assim que Jó perdeu tudo, mas mesmo lá nas cinzas, Deus deu a Jó um caco de telha para que ele coçasse as feridas da lepra que ele estava sentindo. E eu estava outro dia meditando, irmão, um caco de telha que não tinha forma nenhuma, um caco de telha que não tinha silhueta, mas o Senhor pegou uma coisa que não tinha aparência, para que pudesse chegar até onde a mão dele não podia chegar. Eu estou aqui nesta noite hoje, mas não é porque eu sou forte, mas é porque tem pessoas que me amam, que estão orando por mim lá onde estão. Pessoas anônimas, pessoas que não têm nome, mas pessoas que oram por você para te dizer: eu não tenho forma, mas eu faço as tuas mãos chegar aonde você não pode chegar. Sabe, irmão, nós estamos aqui nesta noite, mas Deus está me mostrando pessoas que estão orando por você, pessoas que estão se intercedendo pela tua vida. Deus levanta as coisas que não são para confundir as que são. E a Bíblia nos diz assim que Jó, ele passou por todo aquele processo, mas a Bíblia diz assim que o Senhor olhou para Jó e mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Oh, Deus virou a situação de Jó. Sabe, pastor Anderson, Deus me trouxe aqui para dizer sobre mudança, sobre resistência, sobre força, sobre permanecer firme, sobre aprender a passar no deserto. Saber que lá no deserto você não está sem direção, o Espírito é que está te levando para o deserto. Você não é um barco à deriva, e que mesmo com as pedras da tua vida, diz o Senhor aqui, o Senhor, ele diz assim, não é transformado não, mas você não vive da boca que sai da boca de Satanás, você vive da minha boca. Oh, aleluia. É da minha boca. Aleluia. Oh, aleluia. E disse talvez Deus para Satanás: olha só, você andava em pedras fogueadas, mas você nunca passou pelo que aquele homem lá está passando. A família, perde a família, ele perde o alimento, ele perde a credibilidade, mas ele diz assim: bendito, bendito. Quando a mulher de Jó, ela veio e falou bem assim: amaldiçoa teu Deus e morre, ele disse assim: receberemos o bem do Senhor e não receberemos o mal. Com tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ele disse: o Senhor me deu. É fácil nós glorificarmos a Deus e falar assim: olha, o Senhor me deu. Como é bom, né, irmã, a gente está aqui nesta noite e você ter um testemunho para contar: o Senhor me deu. Você vem aqui e fala: irmãos, eu tenho uma bênção para contar. Aí você ganhou uma compra, você ganhou uma casa, você ganhou um carro, você ganhou um recurso. Aí você vira até aqui hoje e fala assim: o Senhor me deu. Meu Deus. Todo mundo glorifica. Agora o difícil é na segunda parte da primeira frase você dizer: e o Senhor me tirou. Mas talvez quando Jó disse assim: o Senhor me deu, e ele disse: o Senhor me tirou, eu imagino que talvez o diabo estava dizendo: agora ele vai amaldiçoar, agora ele vai reclamar. Porque você não pode glorificar a Deus só quando você recebe. Você tem que aprender a glorificar a Deus também quando você está sem teu recurso. E quando ele falou: o Senhor me tirou, ele para um pouquinho e levanta a cabeça, ele raspa a tua cabeça, joga cinza e ele diz assim: louvado, 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 glória, louvado seja, oh, Lamassúria, Lamantéria, talvez louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, aquela glória que estava invadindo a casa, ela está invadindo esta casa também. Eu creio, aleluia. Essa glória está invadindo a casa.
Sabe, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto os meus pés formigam aqui nesta noite aqui. Eu sinto Deus, Ele curando aqui nesta noite. Aleluia. Porque Deus, Ele também, Ele cura, sabe por quê? Porque você faz parte das mãos do Senhor. Amém. As mãos de Deus. O meu pai, no ano retrasado, a minha mãe falou assim para mim, assim, olha, ora pelo teu pai lá na igreja, porque o meu pai, ele nunca entrou dentro da casa do Senhor. E quando meu pai, ele parava o carro na porta da igreja, o meu pai, ele parava para trazer perturbação para dentro do templo. Os irmãos falavam assim, pastor, ó, o seu pai chegou lá. E o meu pai, ele tomava uns mé, parava lá na porta lá da igreja e entrava lá, dizendo muita axé para todo mundo, sentado e começava a perturbar o culto. E o pai do pastor. Isso daí aconteceu durante alguns anos. Quando foi o dia que a minha mãe me ligou, ela falou, olha, seu pai, eu não sei o que está acontecendo, seu pai não está conseguindo comer. Eu falei, mas como ele não está comendo? Não, assim, a comida que levava meia hora para ele se alimentar, está levando 1 hora agora. Tem crise de tosse na madrugada e não está dormindo durante a noite e levanta para assistir filme, coisa que ele nunca fez. Quando nós fomos fazer uma check-up no meu pai e fomos ver o que estava acontecendo com ele, foi diagnosticado um câncer na garganta do meu pai. Começou aquelas problemáticas da casa, levamos o meu pai para a Santa Casa, falaram assim que teria que fazer uma cirurgia, abriram o meu pai como se fosse um colar, tiraram o câncer, que era uma gosma branca que tinham aqui, as cordas vocais do meu pai foram cortadas, fechou novamente, colocou uma traqueostomia aqui, que é uma cânula metálica. Dali para frente começou a correria lá na minha casa. Meu pai pediu para que todos os dias eu passasse lá, e tinha que ser eu, para que eu batesse ali o alimento, mandioquinha, arroz, feijão, carne, eu batia e colocava alimento para ele numa sonda. O Marcelo acompanhou isso daí. O meu pai, com o coração extremamente endurecido, eu falei, pai, Deus, ele pode te curar. E meu pai fazia assim, baixava a cabeça. Nós fizemos 7 dias de culto lá na casa da minha mãe, os irmãos foram para lá. Mas, irmãos, na hora que nós começávamos ali a dirigir o culto, eu via que os olhos do meu pai começaram a brilhar. Deus começou a quebrantar o coração do meu pai, mesmo no deserto que ele estava vivendo. E nos finaizinhos dos cultos, nós levantávamos as mãos para o meu pai, e eu começava a orar e dizendo, Jesus, cura meu pai desta enfermidade. Na hora que nós terminamos o 5º culto, nós estendemos as mãos, toda a igreja sentiu um vento entrando dentro do culto, e Deus levantando o irmão em profecia, dizendo, eu estou dando vida para ele. O vento soprou, o meu pai foi curado, tem a caixa de voz, se expressa, e quando o culto começa às 18 horas lá na Vila Guilherme, meu pai para o carro agora, não para trazer perturbação, mas ele traz agora a Bíblia debaixo do braço, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Você sabe por quê? Porque quando Deus ele te fez a tua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Se você for parar um pouquinho agora, Deus ele fez a sua cabeça. Deus ele fez os teus olhos. Imagine agora, irmãos, esse grande arquiteto fazendo a tua boca com o mecanismo e tudo. Deus fazendo o seu nariz, a sua orelha, os membros superiores, os membros inferiores. Deus, quando fez o homem ele estava caído. Deus ele fez o homem estava ali perfeito, mas ele estava caído. E Deus não tem prazer em um trabalho feito pelas suas mãos que esteja de forma caída. Aí a Bíblia nos diz assim, que para Deus dar a conclusão do seu trabalho, Deus se inclina para o homem. Aleluia. Deus nesta noite, Ele está se inclinando para nós. Quando eu falei sobre aquela mulher que estava ao lado de Jesus e ele estava na mesa inclinando-se para se alimentar, aquela mulher, ela deixou de querer sentar do lado de Jesus e caiu nos pés de Jesus.
E a Bíblia diz que quando Jesus vê aquele homem, aquela anatomia caída, a Bíblia diz que ele soprou sobre as narinas do homem. E a Bíblia diz que aquele sopro, que diz lá em João 20, 22, e tendo dito isso, Jesus, depois de ministrar todo o Evangelho, ele falou, soprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Aí Jesus agora sopra sobre as narinas daquele homem, e aquele homem agora começa a receber de Deus vida. Aleluia. Você não lembra, mas você lhe chegava um palmo quando você estava lá fora. Mas aqui nesta noite hoje, Deus está te dizendo, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E a Bíblia nos diz aqui que aquele homem agora começa aqueles olhos que existia, mas estava fechado. Mas aqueles olhos agora saltam e começam a enxergar. Aquele sangue que existia, mas estava frio e gelado, aquele sangue, através de um sopro, irmãos, ele começa a esquentar, irmãos. Aleluia. Vocês podem entender o poder desse sopro? Um sopro. Jesus, Deus, ele enche os pulmões de ar, inclina e sopra. E um sangue que estava gelado se torna em sangue quente. E um coração que estava parado começa a bater. E uma pressão arterial que agora passa a existir. Eu não sou muito conhecedor disso, mas também se você for ver as taxas de sangue de Adão, eram taxas de sangue equilibradíssimas. A pressão talvez de Adão, eu tenho certeza, era 12/8. Perfeito! Ele começa a falar. A mente, com toda aquela complexidade, ela começa a ser trabalhada. Porque o Deus que te fez é um Deus que te quer perfeito. Mesmo no deserto que você está vivendo, Deus está te dizendo, eu te trouxe até aqui para te dizer que eu sou perfeito, ser perfeito como perfeito eu sou. Aleluia. Ah, Labachúria, fecha os teus olhos. Oh Espírito grande, oh Espírito de fortaleza. Oh, Deus está trabalhando na tua mente aqui nessa noite. O Deus do deserto é o Deus de prosperidade. Oh Senhor, não aceite a acusação que sobre a tua vida ela está vindo. Não aceite nenhum tipo de afronta do teu adversário, te dizendo que se tu és filha de Deus e que na igreja verdadeira realmente você está, porque todo este mal tem acontecido contra a tua vida. O Senhor está me usando para te dizer isso daí. Eu orei antes de vir para cá. Deus me falou lá dentro, vai haver pessoas que estão sofrendo retaliações, que estão sofrendo acusações, mas você vai glorificar a Deus, porque você foi para o deserto, você passou pelas pedras, te jogaram lá em cima do pináculo, pediu para você se jogar, mas você disse da tua boca, Satanás, eu não me alimento de nada, mas das coisas que vêm do meu Senhor, diz Deus nesta noite, neste lugar. Mas ele diz para você, mas ele não é dono do ouro e da prata, por que você está vivendo isso? Você vai falar, Satanás, nas ruas onde Deus vai me levar, até as calçadas, elas são de ouro, eu não preciso do teu ouro, Satanás. Oh Senhor, eu sinto que nesta noite o vaso de alabastro está sendo quebrado, tem o perfume de Deus aqui nesta noite, mas alguém disse assim, mas o perfume é caro, mas Deus está te dizendo, precisa pagar um preço. As coisas de Deus não são baratas, mas derramou tudo. Mas a adoração para Deus, ela não pode ser meia boca, ela não pode ser por doses homeopáticas. A adoração de Deus aqui neste lugar, ela tem que ser de uma forma contínua e progressiva. Feche os teus olhos. Chore-mas, ne comontre fácia. Oh, grandioso, ele está aqui, viu? Ola machoi camedecia. Sobre minha soneo comontre face, camantube a suia.
Deus tem colocado uma nota nos teus lábios. Oh, Jesus. Deus diz assim: levanta a tua cabeça nesta noite. Aleluia. Sabe, irmão, tem uma bandeira estendida aqui nesta noite dizendo assim: eu sou a sua bandeira. Namaz. Eu sou a sua bandeira, diz o Senhor. Eu sou a sua bandeira. Eu sou a sua bandeira. Ainda que eu morra, disse Jó, glorificarei no Deus da minha salvação. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, diz o Senhor, eles poderão ser impedidos. Eu quero fazer uma oração junto com você. Oh, glória. Oh, meu Deus. Se coloque de pé, Anderson, eu posso. Aleluia. Amai, essa, Eu quero que você dê a mão para o teu irmão que está do teu lado. aleluia. Louvado. Meu Deus. Oh, glorificado seja Deus. Nós estamos numa aliança hoje aqui. E eu sinto que Deus está te fortalecendo nesta noite. Isso. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido e Pai eterno, Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra, Senhor Jesus, ela é ministrada. Senhor, meu Deus, eu sinto as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas neste lugar, Senhor. Senhor Jesus, contempla a necessidade da tua serva e do teu servo. Irmãos, Deus está me mostrando um papel vegetal aqui aberto aqui nesta noite. E projetos, irmãos, que estavam sendo sepultados. Sonhos que estavam sendo enterrados. Aleluia. O Senhor, Ele tem visto, Deus está me mostrando coveiros que já abriram a sepultura, que o buraco já foi feito, que estava aguardando só os teus projetos e os teus sonhos para serem sepultados. Mas o Senhor está estendendo as mãos e está arrancando hoje, irmãos, projetos que estavam em baús trancafiados. Aleluia. Eu vejo Deus quebrando ferrolhos de bronze aqui nesta noite e tirando projetos que estavam guardados e sepultados e dizendo bem assim: eu tenho ainda um plano, eu tenho ainda um sonho, eu tenho ainda um projeto para ser complementado. Aleluia. Fecha a tua mão, recebe de Deus hoje algo em sobrenatural nome de neste Jesus. lugar. Irmãos, é aqui o negócio. Eu vejo esta casa blindada aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Deus está te dizendo assim: aquieta-te o teu coração. Firma bem as tuas estacas. A Bíblia diz assim que o teu acampamento precisa estar com as tuas estacas firmadas, porque o vento ele vai soprar. E ele diz assim: firma e alarga, oh meu Deus do céu, a sua tenda. Meu Deus, a tua tenda, alarga os termos da tua vida. Oh, irmãos, quando Deus ele fala para você alargar a tua tenda, você vai incomodar quem está do teu lado. Aleluia. Entenda, eu saio de um culto como esse, Anderson,
mas eu preciso entender o plano de Deus aqui dentro deste santuário. Você está recebendo graça de Deus hoje aqui, mas você está tocando num vespeiro. Talvez você ouça uma boca felina na tua casa, no teu trabalho, que vai te angustiar, te entristecer, mas o Senhor diz assim, ó, alegra-te o teu coração, porque sou eu contigo. Firma as estacas e alarga os termos da tua vida. Você vai empurrar quem está parado. Em nome de Jesus. E diz o Senhor ainda naquele versículo: e estendam as cortinas das tuas habitações. Oh, meu Deus do céu. Todas as vezes que você tiver uma casa e você estende a cortina, alguém vai te olhar e vai te dizer, mas é metido mesmo, mas quer ser melhor do que eu mesmo. A inveja é fruto da carne, vai se sobressair sobre a pessoa que não vai entender, mas Deus está te dizendo, estenda as cortinas lá, porque foi eu que mandei você estender. Deus vai mudar a tua mobília espiritual, a decoração da tua casa. Algo vai começar a acontecer. Você vai levantar a tua cabeça, e todas as vezes que você vir para o culto, você vai vir firmando a tua cadência. Sabe por quê? Porque Deus está te dizendo, eu te levantei para ficar na cabeceira desta tropa. Aleluia. Oh, glória! Chora, machúria. Oh, glória! Tem crente que está recebendo. Tem crente que está sentindo a graça de Deus. Eu creio. Alemaço, como fácil. Oh, Deus! Se Ele me der, eu glorifico a Deus. Mas se Ele não me der, Ele é Deus. Se a porta se abrir ou se ela fechar, Ele é Deus. Se a doença vir ou se a doença não vir, Ele continua sendo Deus. Se Ele agir, Ele é Deus. Mas se Ele não agir também, Ele é Deus. Glória. Se Ele me dá, Ele é Deus. Mas e se Ele não me dá, Ele também continua sendo Deus. Aleluia. Se eu tiver muito, Ele é Deus. Mas também se eu não tiver muito, Ele também é Deus, irmã. Se no deserto Ele me levar, Ele tem um plano dele na minha vida lá. Mas é lá que Ele vai testar o termômetro da tua vida. É no deserto que você vai ter um caráter forjado. É no deserto que você vai adquirir uma identidade com Deus, porque lá não dá para você fingir de ser crente. No deserto, irmão, a pessoa finge. No deserto a pessoa se desvia, ela murmura. Mas no deserto se formam mulheres. No deserto se forma um caráter. É no deserto que Deus ele diz, agora você está preparado para fazer a minha obra. Poder se sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o velho sempre será Deus. É isso aí. Nós não adoramos Ele pelo que Ele faz. Eu estou pregando aqui, mas num culto de terça-feira lá em Furnas, eu estava pregando sobre ordem. E eu estava pregando que eu estava falando sobre o altar, né? Elias, ele preparou o altar, ele organizou a situação, e depois de ele organizar a situação, ele clamou e Deus mandou fogo do céu, lambeu de um altar e preguei. Quando eu preguei, o irmão que estava do meu lado, ele falou, pastor, estende as mãos. Deus está te dando um grande presente aqui nesta noite. E eu tomei posse daquele grande presente. Quando eu cheguei na minha casa, depois de uma meia hora, que eu parei o carro na porta, meu filho sabe disso, quando eu olhei para o meu quarto lá em cima, as luzes estavam acesas. Quando eu olhei para a sala,
as luzes acesas, eu pensei comigo, mas eu não deixei as luzes acesas quando eu fui para o culto. Quando eu abri o portão social, estava estourado, a porta da sala aberta e a casa limpa. No momento em que eu fui para a casa do Senhor, alguém entrou dentro da minha casa, saqueou tudo que eu tinha, levou computador, levou jaqueta, levou relógio, levou quadros. A noite estava meia chuvosa e eu preguei, falei sobre criado mudo e brinquei até com a igreja dizendo que uma das coisas mais bagunçadas na minha casa é o meu criado mudo, que eu não consigo arrumar. Mas quando eu cheguei lá, que eu subi, o meu criado mudo estava estourado. Talvez quando eu pregava sobre criado mudo lá, o diabo estava roubando a minha casa lá. E na hora que a minha esposa começou a falar, eu falei, fecha a boca, dobra o joelho e vamos orar. E nós fomos orar ao Senhor naquele dia, a porta aberta, o sofá encostado, porque chaveiro depois das 10, 11 horas a gente não arrumou, Serra da Cantareira. E a grande verdade é que Deus falou no meu coração em sonhos, você vai colocar agora em prática. Tudo que você pregou agora lá no forno, você vai colocar em prática. O diabo te deu e eu vou te devolver tudo. Irmão, quando foi 3, 4 meses dos vizinhos dizerem assim, coitado dos crentes que vão lá para a igreja, Deus me voltou tudo que o diabo havia me levado. Aleluia. O computador, a jaqueta, tudo voltou de novo. Sabe por quê? Porque Deus, ele prova a tua fé. Deus, ele prova a tua dedicação. Sai daqui nesta noite hoje dizendo bem assim, o que foi falado lá, irmão? Deus falou no meu coração que o meu Jesus foi para um deserto para me ensinar a fazer a travessia do mesmo. E que quando lá eu estivesse, eu entendesse que eu não estou um barco a deriva e nem lá estou perambulando, mas que Ele está me conduzindo ao deserto e Ele tem segurado as minhas mãos. Mas Ele disse, Ele me disse que ainda que o diabo fale para que, mesmo na minha consagração, na minha vida, eu ver pedras na minha frente, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro dos meus negócios, aquelas pedras elas não vão se transformar em mesmo. Mas que o meu Deus, Ele disse que eu não vou comer da transformação das pedras, mas da palavra que sai da boca dele. Receba isso. O diabo não pode pedir para você provar quem você é para ele, porque você não precisa ouvir da boca dele. Se tu és um filho amado, você diz assim, meu Deus já me disse que eu sou e eu acredito. Eu não preciso provar que eu sou pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, cara. Eu estou recebendo de Deus um grande presente hoje. Estou saindo aqui com a minha vitória. Quero contar até uma bênção que os irmãos sabem. Eu sou pai de um filho de 21 anos, de um filho de 15, e agora, sem que eu imaginasse, a minha esposa está gestante de 3 meses, de um bebê que eu ainda não sei o sexo, ainda não sei, viu? Nem no morfológico saiu, mas o Senhor tem seus planos lindos para a nossa vida, não é? Eu posso ver com os olhos da fé nesta noite que um futuro bem próximo, talvez no próximo culto, você vai dizer, pastor Anderson, eu tenho uma bênção para contar. Você vai dizer que algo que você creu aqui nesta noite, Deus já está com as mãos dele intervindo lá dentro da sua casa. Eu creio nessa bênção, irmão. A Bíblia diz, não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que está em vós, ele falará. É Deus que está falando na sua vida. Amém? Agora eu vou fazer uma coisa que lá na Assembleia de Deus não fazem, porque eles ali mantêm muito ainda a tradição do passado, dos velhinhos. Mas aqui bate palma? Opa! Então vamos bater palma.